Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. A minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me glória e dá a vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, quero continuar, a nossa meditação do trecho anterior, Então, ele fala aqui, do mesmo trecho que a gente já estava rezando aqui da Valtorta, Aí ele continuando, lembre-se de que um verdadeiro batimento cardíaco de amor, que sobe como uma nuvem de incenso das chamas do seu coração apaixonado por mim, tem um valor infinitamente maior para mim do que 1000 orações e cerimônias feitas com um coração morno ou frio. Atrai a minha misericórdia com o seu amor. Se você soubesse quão ativa e grande é a minha misericórdia para com aqueles que me amam, é uma onda que passa e lava o que é uma mancha em você. Dá-te uma estola cândida para entrares na santa cidade do céu, onde resplandece como o sol a caridade do Cordeiro que se deixou sacrificar por ti. Não use o seu santo nome por hábito ou para dar força à sua raiva, para desabafar sua impaciência. Usar o nome de Deus, Ele está falando aqui sobre os mandamentos da lei de Deus, um por um. E aí ele vai falar aqui também sobre o mandamento de honrar pai e mãe. Aí eu tive um sonho, um pesadelo, na verdade, que o meu filho estava desonrando a mim de uma forma assim, que muito assim, singela, que ele não percebeu, não viu maldade, mas era gravíssimo, ele não entendeu o que era. Mas que cometeu pecado mortal, É muito complicado, Jesus aqui está explicando os mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos. Aí tá falando de luxúria. Quero ver a parte que ele fala dos pais aqui. Isso que pode parecer para você uma lei servil, uma prova de como Deus, o ama. O vosso bom Pai sabe que sois máquinas frágeis que se desgastam com o uso contínuo e tem cuidado da vossa carne, mesmo que, porque também é obra dele, ordenando-vos que a deixeis descansar um dia, guardar o dia. Então, o terceiro mandamento. Agora o quarto mandamento vai ser os pais, E querer forçar o seu ser a um trabalho contínuo para o ganho, Tá falando ainda do terceiro mandamento. Corrompeste o teu instinto e ele agora te leva a preferir comidas corruptas formadas por luxúrias em que profanas o teu corpo, o meu trabalho, sua alma, minha obra-prima. Ainda está no terceiro mandamento. Quantas almas há que o vosso apetite sensual chama do céu e a quem fechais depois as portas da vida? Quantos desses que acabaram de chegar e vêm à luz moribundos ou já mortos, dos quais excluístes o céu? Quantos daqueles a quem você impõe um fardo de dor, que eles nem sempre podem carregar, com uma existência doentia, marcada por doenças dolorosas e vergonhosas? Quantos não resistem a este destino de martírio indesejado, mas por vós afixado como uma marca na carne que geraste sem refletir? Aí é o filho, Estou falando dos pais. Que geraste sem refletir que quando se está corrompido como sepulcros cheios de putrefação, já não é lícito gerar filhos para condená-los à dor e ao desgosto da sociedade? Quantos daqueles que incapazes de resistir a esse destino se suicidam? Tá vendo? Tá falando dos filhos que são mal criados, que são gerados sem nenhuma reflexão. Então aí no meu pesadelo, meu filho estuda numa escola particular, não é aqui, tem que ir de ônibus, então ele vai sozinho. E ele fica vendo muito celular, conversando nas redes sociais e ouvindo muito celular, vídeos do YouTube, não sei o que lá. E que alguém, fez amizade com ele lá na escola, um amiguinho da escola, uma má companhia, começou a seguir um grupinho e daí, em vez de mentiu, Esse jovem mentiu para os pais. A mãe tá pensando que eles foram para a escola.
foi para a escola, mas na hora que chegou lá, não entrou na escola, ficou com um colega e foram trabalhar num evento que estava acontecendo, né, deles lá, e que ele ganhou R$ 100 nesse evento. E ficou todo feliz porque ganhou esse dinheiro e não pensou no mal, não pensou nem um pouco no que estava fazendo. Mas no fundo ele estava desonrando com um pecado mortal. Jesus mostrou. Era um pecado mortal gravíssimo que ele estava cometendo contra os seus pais sem perceber. Sabendo que está errado, que ele não deveria fazer isso, ele fez mesmo assim. Então, um pecado mortal, desonrar o pai e a mãe. Aí depois, ele, ao mentir, se ele chegar, né, se tiver o pai e a mãe avisados, aí se de repente Deus avisa o pai e a mãe, ou a mãe descobre, ou ela desconfia, ou a orientadora liga, porque Deus, né, pode permitir que a orientadora da escola ligue para perguntar por que o filho não foi na sexta-feira na escola, porque também eles estão desconfiando, ou viram alguma coisa. Aí o pai descobre, a mãe descobre, e vai lá, né, e descobre e vai conversar com ele. E ele mente na cara dura para os pais. Aí Jesus fala que é o segundo pecado mortal, de desonrar o pai e a mãe, fora unido ao falso testemunho. Aí é outro pecado mortal. E que esse jovem vai no encontro, né? No caso, meu filho, um exemplo dele, vai no encontro na igreja, e lá na igreja adora Jesus Eucarístico, tira foto como cerimoniário lá, né? E aí posta nas redes sociais e tudo, e fica todo feliz, né? E sei o que lá, mas no fundo, tá insensível o coração dele para Deus, não tem Deus no coração dele, porque o pecado mortal fez o demônio entrar no coração dele. Mas o demônio ele não vai impedir esse jovem de ir na igreja. Ele vai permitir que esse jovem vá na igreja, mas ele vai lá insensível, totalmente insensível, não tem nada, nenhum sentimento, né, verdadeiro ali. É só inteligência, sabe? É só inteligência. O jovem sabe que é Jesus, porque cresceu na igreja católica, então vai lá. Mas o que ele vai mesmo é pelo status, né? O status de ser, né, um cerimoniário e tudo mais. Então não vai por amor a Jesus. Então mostrou nesse sonho, né, o pecado mortal e o demônio entrando no coração do jovem, e o jovem sendo insensível, totalmente insensível espiritual, não sente nada pelos pais, né, de remorso, de arrependimento, nada, e nem percebe que está fazendo um pecado e que está em pecado mortal, nem percebe. E comunga ainda, participa da missa e comunga ainda, sem perceber que está em pecado mortal. Então, o que está acontecendo na nossa igreja é muito sério. Então, eu sonhei de esse pesadelo horrível, né? E aí, Jesus mostrando o jovem com o demônio dentro do coração, mostrou. E aí, Jesus mostrando para mim como fazer para poder convencer aos poucos, né, esse jovem de que ele está com um demônio no coração. E aí mostrou eu chorando, né, muito mesmo, sem saber por quê, porque não tinha descoberto ainda, eu não tinha descoberto no sonho o pecado, né, a mentira, e que de repente alguma coisa aconteceu, que alguém falou do meu filho e eu chorei, comecei a chorar, sem saber que era um estado de ânimo de Jesus dentro de mim, na divina vontade, mostrando para mim o erro dele. Eu chorando, igual uma louca, sem saber por que eu tava chorando, e era Jesus chorando igualzinho, chorou como em direção a Judas Iscariotes, que fazia a mesma coisa. Judas também desonrava Jesus, né? Nossa, assustador. Vinícius, vem lá o que seu pai tá falando. Assustador o pesadelo que eu tive, horrível. Até vou contar pro meu filho, ele tá aqui comigo, aqui ouvindo, mas vou contar pra ele o sonho. O pesadelo horrível, né? Então, assim, foi muito forte, e aí eu queria registrar aqui para não perder né, o que aconteceu. Acordei agora, 5h40 e pouco, com esse pesadelo, e aí eu gravei aqui para ficar registrado. Então, continuando então, eu tô meio rouca porque eu tô tomando os remédios, tá me deixando rouca. Portanto, ame primeiro aqueles que, por terem gerado você, são os segundos criadores do seu ser na terra. O Criador Supremo é o Senhor Deus, que forma vossas almas e mostra
como é da vida, e mestre, como é da vida e da morte. Permite que voltem à vida. Então, o Criador Supremo é o Senhor Deus, que forma vossas almas, e mestre, como é da vida e da morte, permite que voltem à vida. Mas os segundos criadores são aqueles que de 2 carnes e 2 sangues fazem uma nova carne, um novo Filho de Deus, um novo futuro habitante do céu, porque é para o céu que fostes criados, porque é para o céu que deveis viver na terra. Ó sublime dignidade do Pai e da Mãe, santo episcopado, digo com uma palavra corajosa, mas verdadeira. Então, santo episcopado, digo com uma palavra corajosa, mas verdadeira, que consagra um novo servo a Deus com o crisma do amor conjugal. Então, é isso que Jesus fala do casamento, né, da união do pai e da mãe, de honrar o pai e a mãe. Então, é muito grande o mistério, né? Ó sublime dignidade do pai e da mãe, santo episcopado, digo com uma palavra corajosa, mas verdadeira, que consagra um novo servo a Deus com o crisma do amor conjugal. Lava-o com as lágrimas de sua mãe, veste-o com as obras de seu pai. Faz dele um portador da luz, instilando o conhecimento de Deus nas mentes dos filhos e o amor de Deus nos corações inocentes. Em verdade vos digo que os pais são apenas ligeiramente inferiores a Deus. É muito sério isso do pai e da mãe, né? Quanto que Deus ele realmente faz questão desse mandamento. E nós temos que ter uma gratidão, né? Um amor com gratidão pelos pais, como eu disse em outro vídeo desses dias, né? Que sobre o conhecimento de Deus, que justamente esse mistério tão grande que Deus tem de amor por nós. E aí a gente precisa ter esse valor pelo pai e pela mãe, essa busca de valorizar os dois, que são tão importantes para a nossa vida e que são um segundo Deus, né? Pode falar, são inferiores somente a Deus na terra. Ele mesmo diz aqui, são inferiores somente a Deus. Ligeiramente inferiores a Deus por criarem um novo a Deus. Em verdade vos digo que os pais são apenas ligeiramente inferiores a Deus, né? Pouco inferiores a Deus por criarem um novo Adão. Então, o respeito que se tem aos pais é quase parecido ao respeito que precisa ter por Deus. Muito grande isso. Então, guardar isso no coração. Mas então, quando os pais souberem transformar o novo Adão em um novo pequeno Cristo, então a dignidade deles é apenas 1 grau inferior à do eterno. Tá vendo? E quando os pais souberem transformar o novo Adão que geraram, né, em um pequeno Cristo, então a dignidade deles é apenas 1 grau inferior à do eterno. Amai, pois, com um amor inferior ao que deveis ter pelo Senhor vosso Deus, vosso Pai e vossa Mãe. Então, amai, pois com um amor inferior ao que deveis ter pelo Senhor vosso Deus, o vosso Pai e vossa Mãe. Essa dupla manifestação de Deus que o amor conjugal faz unidade. Amai-a, porque a sua dignidade e as suas obras são as mais semelhantes às de Deus para vós. São os vossos pais, os vossos criadores terrenos, e tudo em vós deve venerá-los como tal. Então, as pessoas hoje não sabem valorizar os pais, não. Hoje em dia, a humanidade está ensinando, né? O mundo está ensinando, a escola está ensinando os filhos a questionar tudo que os pais falam. E a verem os pais como conspiradores, né? Contra o filho. E, infelizmente, hoje muitos filhos precisam dos seus pais, mas mesmo assim tratam eles muito mal depois, né? É muito comum ver isso hoje no mundo e a gente pede muito, tem que rezar muito pelos nossos filhos, né? Pelos jovens. E ame seus filhos, pais. Lembre-se que a todo dever corresponde um direito e que seus filhos têm o dever de ver em você a maior dignidade depois de Deus e de lhe dar o maior amor depois do amor total
que deve ser dado a Deus, você tem o dever de ser perfeito para não diminuir o conceito e o amor das crianças por você. O pai e a mãe, também hoje os pais, por causa dessa visão que o mundo oferece hoje em dia, também estão deixando de ser, como Deus espera deles. Então a palavra de Deus está realmente sendo muito distorcida, hoje em dia mais do que nunca. A gente teve um bom tempo, um bom tempo aí, uma época de educação, mas hoje está muito difícil, Antes, numa idade média, numa idade assim, anterior, os pais eram muito sagrados mesmo. Hoje em dia, e eles também estão agindo errado, muito pecado dentro de casa, muito mau exemplo, Muitos pais que estão ensinando seus filhos a fazer tudo errado mesmo. Lembre-se que gerar carne é muito mais ao mesmo tempo que não é nada. É muito, mas ao mesmo tempo não é nada. Até os animais geram carne e muitas vezes geram melhor que você. Mas você gera um cidadão de Deus, do céu. Uma alma. Você tem que se preocupar com isso. Não apague a luz da alma de seus filhos. Não permita que a pérola da alma de seus filhos se acostume com a lama, para que esse hábito não a empurre para submergir na lama. Dê amor santo aos seus filhos, e não se preocupe totalmente com a beleza física, com a cultura humana, não. É a beleza da sua alma, a educação de seu espírito que você deve cuidar. A vida dos pais é um sacrifício, assim como a dos sacerdotes e mestres convictos de sua missão. Todas as 3 categorias são formadoras daquilo que não morre, que é o espírito, ou a psique, se preferir. Você está falando aqui que o espírito ou a psique, psique, a parte psicológica, mental, inteligência, E como o espírito está para a carne na proporção de 1000 para 1, então o espírito está para a carne da proporção de 1000 para 1. Então é muito maior, Considere a que perfeição de pais, professores e sacerdotes devem recorrer para realmente serem o que devem ser. Então, essa proporção do espírito está para a carne de 1000 para 1 é muito grande, Meu Deus, é a inteligência do ser humano, é o que rege ali a mente, a inteligência, as escolhas, o comportamento, o caráter. Realmente é muito grande, Eu digo perfeição, treinamento não é suficiente. Eles devem formar outros, mas para formá-los não deformados, devem modelá-los em um modelo perfeito. Como eles podem reivindicar se eles mesmos são imperfeitos? E como eles mesmos podem se tornar perfeitos se não forem modelados no perfeito que é Deus? E o que pode capacitar o homem a modelar-se em Deus? O amor. Sempre amar. Sempre amor. Você é ferro bruto e sem forma. O amor é a fornalha que vos purifica e vos derrete e vos torna fluidos para fluir pelas veias sobrenaturais na forma de Deus. Que bonito isso, meu Deus. O amor, sempre amor. Você é ferro bruto e sem forma. O amor é a fornalha que vos purifica e vos derrete e vos torna fluidos para fluir pelas veias sobrenaturais na forma de Deus. Então sereis os formadores dos outros, quando vos tiverdes formado na perfeição de Deus. Muitas vezes os filhos representam o fracasso espiritual dos pais. Vê-se através dos filhos o que valeram os pais, porque se é verdade que às vezes nascem filhos depravados de pais santos, esta é a exceção. Geralmente, pelo menos um dos pais não é santo, e como é mais fácil para você copiar os maus do que os bons, o filho copia os menos bons. Também é verdade que às vezes um filho
Santo nasce de pais depravados. Mas mesmo aqui é difícil para ambos os pais serem depravados. Pela lei da compensação, o melhor dos dois é bom para dois. E com orações, lágrimas e palavras, esse completa o trabalho de ambos, formando seu filho no céu. Em todo caso, ó filhos, quaisquer que sejam seus pais, eu lhes digo, não julguem, apenas amem. Apenas perdoem, apenas obedeçam, exceto nas coisas que são contrárias à minha lei. A vós o mérito da obediência, do amor e do perdão de vós, filhos. Maria, que acelera o perdão de Deus aos pais, e o acelera quanto mais completo for o perdão. Aos pais a responsabilidade e o justo julgamento, tanto em relação a vós, como no diz respeito a Deus, de Deus o único juiz. Então, em todo caso, filhos, quaisquer que sejam seus pais, sejam como forem, né? Eu não tenho muito o que dizer, mas só ler bem lido mesmo, né? Eu lhes digo, não julguem eles, né? Que é o que mais acontece hoje em dia, é isso. Apenas amem, apenas perdoem eles, apenas obedeçam, exceto nas coisas que são contrárias à minha lei. Então, naquilo que seu pai e sua mãe ensinar contrário à lei de Deus, você não obedece. A vós o mérito da obediência, do amor e do perdão de vós, filhos. Maria, que acelera o perdão de Deus aos pais, e o acelera tanto mais, quanto mais completo for o perdão. Aos pais a responsabilidade e o justo julgamento, tanto em relação a vós, como no que diz respeito a Deus, de Deus, único juiz. É supérfluo explicar que matar é carecer de amor para com Deus, de quem tirais o direito da vida e da morte, para com uma das criaturas e o direito de juiz. Então é supérfluo explicar que matar é carecer de amor para com Deus. Então vai falar não matar, né? Agora é sobre o mandamento do não matar. Que se a pessoa mata é porque ela carece de amor. Isso é fato, né? Se a pessoa mata, ela claramente está dizendo aqui que ela carece de amor. Agora está falando do pecado, do quinto mandamento, né? Não matar. Amor que falta para com Deus, de quem você tira o direito de vida e morte, né? Porque daí Deus que tem o direito de levar uma pessoa embora, não você. Então você tira o direito de Deus para com uma das criaturas e tira o direito de Deus para com o juízo, né, de quando levar a criatura. Só Deus é juiz e santo juiz. E se ele permitiu ao homem criar assembleias de justiça para frear tanto o crime quanto o castigo, ai de você se ao falhar na justiça de Deus, você falha na justiça do homem, estabelecendo-se como juízes de seu próximo, que falhou, ou você acredita que ele falhou com você. Pensai, pobres filhos, que a ofensa e a dor perturbam a vossa mente e o vosso coração, e que a própria cólera e a dor põem um véu à vossa visão intelectual. Um véu que vos impede de ver a verdadeira verdade e a caridade, como Deus vos vê. Você sabe como regular sua justa indignação sobre isso, e não torná-la uma injustiça com uma condenação implacável. Seja santo, mesmo enquanto a ofensa o queima. Lembre-se de Deus acima de tudo, então. Vinícius, vai lá, filho. E vocês também, juízes da terra, sejam santos. Você tem os horrores mais vívidos da humanidade em suas mãos. Perscrute-os com olhos e mente imbuídos de Deus. Veja o verdadeiro porquê de certas misérias. Pense que, ainda que sejam verdadeiras misérias, degradantes da humanidade, são muitas as causas que as produzem. Ô Vinícius, seu pai te chamando, vai logo. Na mão que matou, procure a força que a moveu para matar e lembre-se de que você também é homem. Pergunte a si mesmo se você é traído
abandonado, provocado, deixa o celular aqui, você teria sido melhor do que o homem ou a mulher que está à sua frente aguardando a sentença. É logo, fazendo o exame severo de si mesmos. Pense se nenhuma mulher pode acusá-los de serem os verdadeiros assassinos da criança que ela reprimiu, porque depois da hora alegre vocês renegaram seu compromisso de honra e, se puder, seja rigoroso também. Então, deixa eu entender aqui o que ele está falando. Gente, tô precisando de óculos. Nossa, eu não tô conseguindo mais enxergar quase nada. Desculpa, então, aí qualquer falha da minha parte. Eu tô tentando terminar esse vídeo. Tava em pausa desde ontem e eu não, né, o gravador eu deixei em pausa para continuar. Mas agora eu não tô conseguindo enxergar direito. E vocês também, juízes da terra, sejam santos. Vocês têm os horrores mais vívidos da humanidade em suas mãos. Perscrute-os com olhos e mente imbuídos de Deus. Veja o verdadeiro porquê de certas misérias. Então a pessoa tem que investir para conhecer, fazer uma investigação, para conhecer o motivo das misérias humanas, né? Os juízes da terra, a polícia, né? Que você tem que investigar mais forte mesmo. Igualzinho o programa que eu tô assistindo, a UAC, né? Que eles são a unidade de perfilação, né? A unidade de análise de comportamento, né? Então precisa ter essa unidade de análise de comportamento das pessoas para poder julgar de acordo com a justiça, né? Das misérias que essa pessoa enfrentou em vida, né? Então ter uns lugares assim de recuperação psicológica, né? Centros, clínicas médicas que sejam a finalidade de estarem presos, tudo bem, mas em clínicas médicas, né? Com tratamento médico, psicológico, psiquiátrico, né? Pense que ainda que sejam verdadeiras misérias degradantes da humanidade, né? Essas pessoas, são muitas as causas que produzem essa pessoa ser assim. Na mão que matou, procure a força que a moveu para matar. E lembre-se de que você também é homem. Pergunte a si mesmo se você tivesse sido traído, abandonado, provocado, irado, né? Você teria sido melhor do que o homem ou a mulher que está à sua frente aguardando a sentença. Fazendo um exame severo de si mesmo, pense se nenhuma mulher pode acusá-los de serem os verdadeiros assassinos da criança que ela reprimiu. Porque depois da hora alegre, vocês renegaram seu compromisso de honra. Então, tá falando da mulher que de repente reprimiu uma criança e que quem são os verdadeiros assassinos, né? Quem pode acusar né? Porque muitos homens deixaram de ser pais, né? E uma mulher teve que educar o próprio filho e reprimiu muito a criança, né? Então, faltou um pai. Então, aí ele fala assim, pense se nenhuma mulher pode acusar você de ser os verdadeiros assassinos da criança que ela reprimiu, porque depois da hora alegre, né, do sexo, vocês renegaram seu compromisso de honra, né, de assumir a criança. E se puder, seja rigoroso também. Mas se depois de ter pecado contra a criatura nascida de sua cilada e de sua luxúria, você ainda deseja obter perdão daquele que não se engana e não se esquece de si mesmo com anos e anos de vida correta. Depois dessa impropriedade que você cometeu, não queira reparação, né, da criança, né? Ou depois daquele crime que você causou, seja pelo menos ativo na prevenção do mal, e especialmente onde a leviandade feminina e o ambiente pobre predispõe a cair no vício e no infanticídio. Então é muita coisa que ele está falando aqui sobre consequências dos relacionamentos que são feitos aí de uma forma, né? Acho que já é o pecado contra a castidade aqui que está falando do não matar, né? O pecado do não matar também já está indo para o 6º mandamento da castidade. Que é o caso das crianças que nascem em relacionamento doentes, né? Relacionamentos que só na hora do bem bom, tchum, e depois quando teve o filho já era, né? Então, mas se depois de ter pecado contra a criatura nascida de sua cilada e de sua luxúria, você ainda deseja obter perdão daquele, pode ser de Deus aqui, porque está com uma D maiúsculo,
que não se engana, que é Deus, e não se esquece de si mesmo, com anos e anos de vida correta. Ou então daquele filho também, né? Depois dessa impropriedade que você cometeu, não queira reparação. Ou depois daquele crime que você causou, seja pelo menos ativo na prevenção do mal. Então, trabalhe para prevenir o mal. E especialmente onde a leviandade feminina e o ambiente pobre predispõe a cair a criança no vício e no infanticídio, né? Na situação de morte da criança. Lembre-se, ó homens, que eu, o puro, não recusei resgatar mulheres sem honra. E pela honra, eu não recusei resgatar mulheres sem honra. E pela honra que já não tinham, fiz brotar em seus corações a flor viva do arrependimento que redime, como flor da terra profanada. Eu dei meu amor miserável aos pobres miseráveis, que um chamado amor prostrou na lama. Então, ele está falando de homens e mulheres prostitutas, que tiveram filhos com esses homens, e esses homens não apoiaram elas, né? Não puderam tirar os filhos delas e elas deixaram a criança crescer no ambiente nocivo para a criança. É isso que eu estou entendendo aqui, né? Apesar da minha vista estar horrível, eu não estou enxergando praticamente nada mesmo. Sorte que eu já comprei o óculos para chegar. Meu Deus, tá difícil demais. Meu pai, nunca imaginei que ia chegar nesse ponto. Lembre-se, então, ó homens, eu, puro, não recusei resgatar mulheres sem honra. E pela honra que já não tinham, fiz brotar em seus corações a flor viva do arrependimento que redime como flor da terra profanada. Eu dei meu amor miserável aos pobres miseráveis, que um chamado amor prostrou na lama. Meu verdadeiro amor as salvou da luxúria, que o chamado amor incutiu nelas. Se eu as tivesse amaldiçoado e fugido, eu as teria perdido para sempre. Então ele resgatou essas mulheres pelo ato que ele fez, né, Jesus? Eu também as amei pelo mundo, que depois de tê-las defraudado, né, as mulheres, as cobre com desprezo hipócrita e falsa indignação, né, as prostitutas. Em vez das carícias do pecado, acaricei com a pureza do meu olhar, pedindo conversão, né, mudanças de vida. Em vez de palavras de delírio, eu tive para elas palavras de amor e respeito. Em lugar de moeda, preço vergonhoso pelos seus beijos, dei a riqueza da minha verdade. Né? Ele só ajudou essas pessoas, né? Essas mulheres a sair da situação. Assim se faz, homens, para tirar da lama quem na lama se afunda, e não se enrola no pescoço para perecer em dois. Nem se atira pedras para os afundar mais no fundo. É o amor, é sempre o amor que salva. Que pecado contra o amor é o adultério. Agora ele vai para o adultério. Já disse que não repetirei pelo menos por agora. Há tanto a dizer sobre essa regurgitação animal, então é muita coisa que ele tem a dizer sobre o adultério, mas ele não vai falar muita coisa por respeito à Valtorta. E tanto que vocês nem entenderiam, porque se gabam de trair o lar, que por pena de minha pequena discípula eu vou me calar. Ele não vai falar. Por causa da Valtorta, ele não vai falar o que ele deveria falar, né? Que pena, né? Porque a gente tem que ouvir tudo que precisar, né? Para poder ajudar as pessoas a sair dessa dimensão de pecado horroroso, né? Não quero esgotar as forças da criatura exausta e perturbar-lhe a alma com cruezas humanas, já que perto da meta ela só pensa no céu. Aquele que rouba, obviamente, carece de amor. Se ele se lembrasse, agora é de roubo, né? Se ele se lembrasse de não fazer aos outros o que não gostaria de que fizessem a si mesmos, e amasse os outros quanto a si mesmo, tanto quanto a si mesmo, não tiraria por violência e fraude o que pertence ao próximo. Portanto, não lhe faltaria amor, ao contrário. Falta-o cometendo furtos que podem ser de bens, de dinheiro ou de emprego. Rouba emprego também, olha só. Quantos roubos você comete roubando um lugar de um amigo? Uma invenção de um parceiro. Vocês são ladrões, 3 vezes ladrões fazendo isso. Tem muito mais ladrão a pessoa que rouba o emprego de um amigo ou então uma invenção do parceiro. Você é mais do que se roubasse uma carteira
Isso é mais do que se você roubasse uma carteira ou uma joia, porque sem elas ainda se pode viver, mas sem um lugar para ganhar se morre. E com o lugar roubado, sua família morre de fome. Eu dei a você a palavra, como um sinal de elevação sobre todos os outros animais da terra. Você deve, portanto, me amar pela palavra, pelo presente. Mas posso dizer que me amas pela palavra quando fazes deste dom do céu uma arma para arruinar o teu próximo com um juramento falso? Em nome de Deus, né? Por Nossa Senhora. Agora é o juramento falso. Não, você não ama a mim ou ao seu próximo quando você é falso, mas nos odeia. Você não reflete que a palavra mata, né? Quando você dá falso testemunho. Não apenas a carne, mas a reputação de um homem. Quem mata odeia, quem odeia não ama. A inveja não é caridade, é anticaridade. Quem deseja as coisas dos outros é invejoso e não ama. Então, não cobiçar as coisas alheias. Seja feliz com o que você tem. Pense que, sob a aparência de alegria, muitas vezes há dores que Deus vê e que você é poupado. Aparentemente menos feliz do que aqueles que você inveja. Então, ele está falando da inveja, né? Não queria cobiçar as coisas do próximo. Então, pense que sob a aparência de alegria da pessoa, muitas vezes há dores que Deus vê e que você está sendo poupado, né? Então, às vezes você vê uma pessoa que está feliz, mas você não tem noção do sacrifício que essa pessoa está fazendo para ter aquilo lá, né? Daí a pessoa tem um carro caro, mas você não sabe o que ela está fazendo para conseguir ter aquele carro. Quantas coisas tristes que ela está provocando, né, na família dela. Quanto trabalho, hora extra e tantas outras coisas, deixando de comprar outras coisas dentro da sua casa para ter aquele carro. Então você fica olhando para aquele carro bonito e não sabe o que está acontecendo por trás disso, né? Então não inveje de jeito nenhum, né? Aparentemente menos feliz do que aqueles que você inveja. Pois, se então o objeto desejado é a esposa de outro, ou o marido da outra, então saiba que o pecado da inveja une ao da luxúria e ao do adultério. Nossa, 3 pecados horríveis. Comete, portanto, uma tripla ofensa à caridade de Deus e do próximo. Como você pode ver, se você transgride o decálogo, você transgride o amor. E assim é pelos conselhos que dei a vocês, que são a flor da planta da caridade. Agora, se ao infringir a lei você infringe o amor, é óbvio que o pecado é falta de amor e, portanto, ele deve expiar-se com amor. O amor que você não pode me dar na terra, você deve me dar lá no purgatório. Por isso digo que o purgatório nada mais é do que o sofrimento do amor. Ao longo da sua vida, você amou pouco a Deus em sua lei. Você jogou o pensamento nele para trás. Viveu amando a todos e amando pouco a Deus. De uma forma morna na terra. É justo que você suspire por 1000 e 1000 horas de expiação de amor e que você deixou de suportar 1000 e 1000 vezes na terra. Então é justo que lá no purgatório você suspire por 1000 e 1000 horas de expiação de amor, o que você deixou de suspirar 1000 vezes na terra. Então, aqui na Terra, você pode amar a Deus, né? Dando toda a sua atenção para Ele através da palavra dEle, né? Começando a viver na ordem, e assim você vai ter tudo que você, de oportunidade para evitar o purgatório, com certeza, né? Principalmente com o dom de viver na vontade divina, que é o que nós estamos aqui constantemente explicando como é na prática, né? Então, a pessoa que viver na vontade divina não vai para o purgatório, tá? E aqui tá falando do purgatório. Então, você vai ter que pagar lá, cada vez quem for pro purgatório, cada vez que você virou as costas para o amor, há anos e séculos de saudade do amor. Anos ou séculos, dependendo da gravidade de sua culpa. Já seguros de Deus, conscientes da beleza superna de Deus, para aquele encontro fugaz do primeiro julgamento, cuja lembrança vem com você para tornar mais vivo o seu desejo de amor. Você suspira por Deus, chora a distância dele. Tendo sido a causa de tal distância, você se arrepende. E se arrependendo, se torna cada vez mais penetrável a esse fogo aceso pela caridade para o seu bem supremo. Para o seu bem supremo.
Quando veem os méritos de Cristo nas orações dos vivos que vos amam, lançadas como essências de ardor no fogo santo do purgatório, a incandescência do amor vos penetra mais forte e profundamente, e no meio das chamas crepitantes, cada vez mais a memória de Deus vista naquele momento torna-se lúcida em você. Glória a Deus, né? Então aí as pessoas rezando, elas estão lembrando para você dessa lembrança de Deus e faz aumentar um pouco o fogo do amor para te ajudar a sair de lá mais rápido. Que bom. Assim como na vida da terra, quanto mais o amor cresce e mais fino se torna o véu que esconde a divindade dos vivos, também no segundo reino mais a purificação cresce, e portanto o amor, e mais próximo é mais visível a face de Deus de você. Torne-se ele já brilhante e sorri em meio ao brilho do fogo sagrado. Então já vai Jesus tornar-se brilhante, Pai, você vai conseguir ver a Deus. É como um sol que se aproxima cada vez mais da sua luz e calor, anulam cada vez mais a luz e do calor do fogo purgativo, até que passando do merecido e bendito fogo do tormento, ao conquistado e bem-aventurado refrigério da posse. Passas de chama em chama, de luz em luz, sobe para ser luz e chama nele, sol eterno, como fagulha absorvida por uma pira e como lamparina lançada no fogo. Olha que maravilha, né? Então você vai se tornar uma chama viva no sol eterno, né? Depois da expiação do purgatório. Ó alegria das alegrias, quando vos encontrardes ascendidos à minha glória, havendo passado daquele reino de espera ao reino do triunfo. Ó conhecimento perfeito de Deus, do amor perfeito. Este conhecimento, ó Maria, é um mistério que a mente pode conhecer pela vontade divina, mas não pode descrever com palavras humanas. Você acha que merece sofrer uma vida inteira para possuí-la desde a hora da morte? Acredita que não há caridade maior do que ao procurá-la com orações por aqueles que amaste na terra e que agora iniciam sua purgação no amor, para a qual muitas vezes durante a vida se fecharam as portas do coração? Coragem abençoada, a quem as verdades ocultas são reveladas, prossiga, trabalhe e suba para você e para aqueles que você ama na vida e pós a morte. Deixe o estame de sua vida ser consumido pelo amor. Derrame seu amor no purgatório para abrir as portas do céu para aqueles que você ama. Bem-aventurados sois vós, se souberdes amar até a incineração do que é fraco e do que pecou. Os serafins vêm ao encontro do espírito purificado pela imolação do amor e lhe ensinam o eterno santo a cantar ao pé do meu trono. Então é o trecho que eu parei, né, que eu não consegui terminar. Eu continuei lendo com muito mais ênfase aqui para você. Eu falei bastante coisa no primeiro vídeo que Deus iluminou. Agora eu não tive muito para falar, ainda mais por causa da minha vista que tá bem fraquinha, mas tá bom. Logo, logo eu tô recebendo meu óculos e vai melhorar minha vida. Graças a Deus. E é isso aí, né? O segredo pra gente evitar o purgatório, né? Pra quem está na santidade divina, é o próprio dom de viver na vontade divina. Quanto mais atos na vontade divina for, melhor para você. E quem vive na vontade divina verdadeiramente, o fogo do purgatório não vai poder consumir essa pessoa, porque ela já está vivendo na terra, né, esse amor incandescente, né, aqui na terra em vida. Então o convite que nós fazemos é que você se consagre à divina vontade, amém? Entre em contato com a gente, 12-988-93-0463, vou ajudar você a ser um filho da divina vontade, se consagrar à divina vontade e entender o que é viver na vontade divina. Deus abençoe a todos, amém, Fiat.